A gente tem uma vida tão corrida, a gente corre muito o tempo todo, a gente faz tantas coisas, e que muitas das vezes a gente deixa de olhar para dentro de nós. Então eu quero convidar você a olhar para você. Quero convidar você a se observar, a se analisar, a pensar em você. A professora Ailda compartilhou com a gente: estou perdida no excesso de tempo que tenho. Obrigada por me fazer conseguir perceber o que me incomoda. Gratidão. É sobre isso, professora Ailda. A gente percebe essas coisas juntos. Porque se eu não tiver vocês para me estimular a pensar, me estimular a me reinventar, talvez eu também ficaria perdido no excesso de um monte de coisa. E uma coisa interessante, professora Ailda, e a todos vocês que estão aqui com a gente, é que muitas das vezes nós estamos ocupados e tão ocupados com coisas que não nos fazem evoluir em nada, não nos fazem mudar em nada. Então quer dizer, a gente precisa aprender a se priorizar. A gente precisa aprender, às vezes eu vejo tanta gente falando, pô, mas o meu corpo é o meu templo, e não cuida. Não olha, não zela. Então pera, olha para dentro de você. Zela por você mesmo. Olá pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todos. Gente, já faz alguns dias que eu estou bastante sumido daqui, né? Como eu havia dito para vocês, nós encerramos, na verdade, as nossas participações, as lives do ano, mas eu também disse para vocês que a qualquer momento eu poderia aparecer aqui para trazer as novidades, tudo que vem acontecendo. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem aqui, agradecer a todos vocês por existir, por acompanhar aí o nosso trabalho, e mais do que todas essas coisas, né, o fato de nós existirmos já é motivo suficiente para a gente ser grato à vida, ser grato a Deus e ser grato a tudo aquilo que nós temos a oportunidade de aprender, desenvolver e de potencializar. Eu quero, mais uma vez, dizer para vocês o seguinte: tudo que você precisa, tudo que você busca, muitas das vezes nós procuramos em outras pessoas, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem muito sobre reciprocidade, né? O que é reciprocidade? É você saber que se você plantou, naturalmente você vai esperar o tempo para fazer a colheita. Mas uma das coisas mais interessantes que eu pude perceber ao longo de todos esses anos treinando pessoas é muito a respeito de expectativas, né? O tempo todo a gente levanta expectativas em pessoas, a gente diz acreditar em pessoas, a gente deposita nossa confiança em pessoas, e muitas das vezes, gente, o que acontece dentro de todo esse processo é que nós vamos criando várias ilusões dentro da cabeça da gente quando a gente, de fato, cria expectativa em cima de pessoas, né? Uma vez que nós deveríamos literalmente olhar para nós e entender que as expectativas que a gente tem com relação às outras pessoas, isso na realidade nunca foi e nunca vai ser um problema delas, né? Naturalmente, é claro que dentro do processo, algumas ações e algumas atitudes a gente sabe bem que vai depender de outras pessoas, mas a expectativa que a gente cria não é problema delas, é um problema só nosso. Mas, falando a respeito de expectativa, hoje eu pude estar numa outra cidade levando mais um pouquinho de conhecimento, então eu fiquei o dia inteiro fora do ar. E tem acontecido algumas coisas, gente, que literalmente eu tenho tido como um mantra de vida, eu tenho tido como uma máxima do seguinte: primeiro você realiza e depois você conta. Então, por esses dias nós fomos a algumas cidades para conversar com algumas pessoas, levar um pouco do nosso conhecimento, né? Chega final de ano, as empresas, e eu fico muito feliz com relação a isso, as empresas querem falar sobre motivação, as escolas falam sobre motivações, as organizações não governamentais falam a respeito de motivações, e uma das coisas que me deixa muito feliz é que nós somos convidados, né, para estar nessas empresas, para estar nessas ONGs, para estar nesses lugares, para falar um pouquinho para as pessoas a respeito da nossa história de vida, né? Quais coisas ou quais escolhas nós temos fazendo para alcançar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acredita. E hoje foi um dia daqueles, né, em que eu virei de ontem para hoje
acabei virando o dia, comecei a escrever mais um capítulo do livro e acordado estou até agora. Saí era 5h40 da manhã para ir para essa cidade e cheguei ainda há pouco. Falei, bom, deixa eu fazer uma live para falar sobre um tema que eu pude conversar com as pessoas dessa empresa hoje. Então, gente, eu quero falar para vocês, hoje eu quero dialogar com vocês a respeito de uma das coisas mais interessantes que a gente tem na vida, né? A gente sabe que nós somos, de fato, a nossa composição de vida, a nossa história, as nossas personalidades, tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos na nossa infância, tem tudo a ver com as conexões que a gente fez, tem tudo a ver com os aprendizados que nós tivemos ao longo, né, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento e até os dias de hoje. Uma das coisas que é muito interessante, que eu gosto sempre de falar, é que bem-aventurado é todo ser humano que sempre está aberto a um novo aprendizado. E que nem sempre a gente precisa errar para a gente aprender. Nem sempre a gente precisa perder para a gente ganhar. É possível você acertar sem precisar errar. E é possível você aprender sem que você precise aprender com o erro, né? A gente sempre aprende, que é uma máxima para a vida das pessoas, inclusive, de que a gente precisa aprender com os nossos erros. E é claro, né? Tem uma música que é muito interessante que diz: quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, o mais difícil é continuar no erro e viver com desespero de não aprender nada e acabar ficando para trás, né? Então, hoje eu quero falar a respeito de automotivação. É fato que todos nós temos alguém que a gente admira, temos alguém que a gente espelha, temos alguém que a gente visualiza, temos alguém que a gente projeta que a nossa vida seja igual. Mas tem uma frase que é muito interessante, que não existe nada mais poderoso, não existe nada mais incrível, não existe nada mais evolutivo do que você ser exatamente como você é. Esse é o seu maior poder. Isso não significa que nós não temos que estar aberto para novos aprendizados. Isso não significa que nós não podemos, por exemplo, ter uma nova visão de mundo, buscar uma nova evolução, né? Claro que não, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós estamos abertos a novos aprendizados, é a oportunidade que a gente tem de estar cada vez mais distante da margem da ignorância e a caminho, né, de viver uma vida plena, não uma vida perfeita. Né? Porque a arte da perfeição é muitas das vezes você descobrir algo que para você parecia perfeito. Eu acho que é isso que faz com que nós evoluímos, é isso que faz com que nós possamos estar ligados e sempre em constante evolução. É um novo aprendizado, é um novo sabor que você descobre, é uma nova coisa, né, ou algo a respeito de si mesmo, e tudo isso faz com que nós possamos evoluir. Então, eu quero falar hoje sobre automotivação, e eu fui pesquisar, né? Eu falei sobre automotivação a partir da minha perspectiva, a partir daquilo que eu tenho a oportunidade de viver, de ensinar as pessoas, de ensinar os líderes, de ensinar as empresas, os meus pacientes de terapia e tantas outras organizações que eu tenho oportunidade de treinar, de ser um mentor. E uma das coisas que me trouxe hoje aqui para falar para vocês sobre automotivação é que a automotivação, ela nada mais é do que a capacidade de você se motivar internamente para alcançar os seus objetivos sem depender de estímulos externos. Uma das coisas que a gente pode frisar, por exemplo, dentro da automotivação, é que você tem a capacidade de encontrar em você mesmo, né, em si mesmo, todas as forças, todas as energias, tudo aquilo que você precisa para que você conquiste os teus objetivos. É fato que muitas das vezes, né, a gente acredita tanto nos projetos das outras pessoas, a gente acredita tanto nas oportunidades que outras pessoas têm, e que muitas das vezes a gente se fecha para aquilo que é nosso, né? Muitas das vezes a gente deixa de enxergar dentro dos ambientes em que nós estamos inseridos ou dentro do contexto a oportunidade que nós temos de evoluir, a oportunidade que nós temos de crescer, a oportunidade que nós temos de fazer as nossas próprias buscas. Então, automotivação é a capacidade que você tem de olhar para dentro de você e compreender o quanto é possível e o quanto é maravilhoso quando você busca uma evolução
evolução, quando você busca mudar, quando você busca ser diferente, quando você é humilde, não só para as outras pessoas, mas quando você tem a capacidade de olhar para dentro de você e entender que é dentro do teu estado interno que você vai encontrar toda a energia o suficiente para conseguir passar de fase, ou evoluir, ou atravessar uma luta, uma guerra que muitas das vezes as pessoas nem sabem que nós estamos vivendo. Então, eu quero convidar você hoje a mais do que olhar para a vida das pessoas e ser estimulado pelas pessoas que estão no seu ambiente externo, é você ter a capacidade e a oportunidade de olhar para você e conseguir enxergar em você tudo aquilo que você precisa. E mais do que tudo, quando você dedica amor às outras pessoas, amor ao seu trabalho, amor a tudo aquilo que você faz, pô, isso é muito bacana. Quando as pessoas ficam felizes e te celebra quando você chega num ambiente, quando as pessoas ficam felizes e destacam a sua qualidade, mas é muito mais que isso. Você ter automotivação é você ter a capacidade, a oportunidade de olhar no espelho e entender que você precisa ser, além de ser a sua melhor versão, você precisa encontrar em você todas as capacidades precisas, possíveis e necessárias para conquistar o que você precisa conquistar, para você alcançar o que você precisa alcançar e mais do que todas essas coisas, para que você consiga seguir a sua estrada, seguir a sua jornada, seguir o seu caminho, sem precisar ficar dependendo de outrem. Uma outra observação que eu pude notar dentro desse processo de automotivação é você ter a oportunidade de impulsionar outras pessoas a agir e se dedicar àquilo que elas buscam, né? Na realidade, eu preciso não só ser exemplo para mim. Eu, por exemplo, como professor, como educador, como um profissional da educação e um professor de inteligência emocional e desenvolvimento humano, eu preciso compreender todos os dias que para que eu consiga, de alguma forma, estimular uma outra pessoa, estimular a equipe que eu vou treinar, estimular as pessoas que estão à minha volta, eu preciso ter um autoestímulo, né? Eu preciso olhar para dentro de mim, encontrar em mim todas as capacidades que eu tenho para poder ensinar as outras pessoas dentro do meu nível de autoconhecimento, de desenvolvimento humano e dentro da minha própria motivação. E olha que coisa interessante, a automotivação é um processo interno e individual, é algo que está enraizado em mim, nas minhas crenças, nos meus valores pessoais e individuais. Ou seja, cada pessoa, cada ser humano tem dentro de si as suas crenças. Então é claro, se você é uma pessoa que é visionária, vai ser muito difícil, muitas vezes, as pessoas te desestimular de querer alcançar aquilo que você tem como objetivo. Como, por exemplo, se você tem um sonho, eu posso falar por mim mesmo, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma organização, né? Quando eu comecei a conhecer há alguns anos atrás a respeito da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, eu coloquei no meu coração que se eu não fosse treinador naquela organização em que eu estava inserido, naturalmente eu queria ser o treinador da minha própria organização, da minha própria empresa. E olha que coisa interessante, né, gente? Quando nós nos tornamos, por exemplo, um empresário, o que as pessoas não contam, né? Depois elas alcançam o sucesso, elas alcançam os seus objetivos, mas o que elas não contam é os perrengues que elas passam durante o processo de desenvolvimento, né? Eu, como empresário, eu posso dizer que existiram períodos em que eu passei muitas dificuldades, principalmente financeira, porque quando nós estamos começando o nosso negócio, é natural que a gente precisa despender de muito mais recursos financeiros para poder aplicar, para poder fazer com que haja uma evolução maior, para que você esteja dentro de um contexto tecnológico, para que você consiga, de fato, atribuir e adquirir e colocar dentro dos seus treinamentos ferramentas tecnológicas, que vai fazer com que a pessoa tenha um raciocínio lógico muito mais rápido, que vai fazer com que a pessoa consiga alcançar os seus objetivos de uma forma muito mais rápida. Só que hoje, o que acontece é a gente pensa, poxa, pera, existe uma fórmula mágica. A primeira fórmula mágica para você ser empresário, e mesmo você não tendo um CNPJ, você tendo um CPF, você não deixa de ser um empresário e uma empresária por uma única razão. Por mais que eu seja um empresário, tenha um CNPJ, tenha o meu CPF, uma inscrição estadual, municipal, o que quer que seja, naturalmente eu preciso gerenciar a minha própria vida, eu preciso gerenciar os meus próprios negócios. Então, quando você gerencia a tua casa, quando você paga a água, paga a luz, paga o telefone, paga a internet, você é um empresário, mas você é um empresário de serviços de terceiros, né? E aí eu sou empresário, além do serviço
preciso de terceiros, porque para que eu consiga falar com vocês aqui, eu preciso ter um bom celular, eu preciso ter um plano de internet, eu preciso ter várias coisas, mas junto com todas essas facilidades que eu tenho, eu preciso também de recursos financeiros para que eu consiga pagar todas essas coisas. Então eu preciso pagar meu telefone, eu preciso pagar a internet, eu preciso pagar o que eu como, eu preciso pagar tantas outras coisas. Então tudo isso faz você evoluir. E a automotivação, ela é algo que já nasce com você. Você já parou para pensar em quantas vezes você precisou de estímulos externos e aí você pensou o seguinte, bom, eu não posso ficar desanimado, porque se eu desanimar as coisas não vão acontecer. A comida não vai chegar, o celular melhor não vai chegar, uma roupa melhor não vai chegar, nada dessas coisas eu vou conseguir alcançar. O que significa, né? O fato de você ir atrás e de você buscar esse objetivo em que você tanto busca. Significa que você encontrou, né, dentro de uma infinidade de requisitos, dentro de você um estímulo que fizesse com que você fosse buscar, de alguma forma, oportunidades que de alguma forma te apoiasse financeiramente para que você pudesse pagar aquilo, para que você tivesse recursos para pagar aquilo que você tem como coisas de qualidade. E olha que coisa interessante. A automotivação também é um combustível que ajuda você a concluir as suas tarefas, manter o foco e a determinação de seguir algo que você acredita e seguir adiante. Ou seja, é a capacidade que você tem de entender o seguinte, bom, você sabe que eu vou utilizar, por exemplo, a energia, né? Vocês sabem que para que eu consiga falar aqui com vocês, eu preciso ter uma boa internet, eu preciso ter luz elétrica para que eu consiga carregar o celular e isso também esse nível, esse estilo de comunicação chegue até você. Haja visto isso, que o que me engaja a poder estar aqui com vocês é o fato de eu trabalhar para poder arcar com as minhas responsabilidades e por isso, de fato, essa live chega até você. Ou seja, a automotivação é a capacidade que você tem de encontrar dentro de você energias possíveis, precisas e necessárias para continuar. Eu fiz hoje uma dinâmica com as pessoas que é muito interessante. Eu peguei a foto de 3 pessoas e coloquei dentro de uma caixinha. Então eram 4 caixinhas, tá? E aí, gente, olha que coisa interessante. Eu peguei a foto, por exemplo, de uma cantora que já não está mais entre nós, mas que a sua música é sempre um sucesso e mesmo depois de partir, ela continua sendo lembrada porque o modão, né, o sertanejo, as músicas que ela cantava eram músicas fantásticas. E eu pedi, gente, nessa dinâmica, eu pedi para as pessoas falarem a respeito de quais qualidades aquela pessoa tinha. E aí a pessoa falava, pô, é uma pessoa bacana, deixou um legado, escreveu uma história. Aí o outro, pô, foi um grande líder, foi um grande comunicador, foi alguém que se destacou. E aí eu trouxe a imagem de alguém que tá fazendo, né, que continua também fazendo a diferença no mundo. Ele é um piloto de Fórmula 1, ele construiu uma história muito incrível e aí o que acontece é o seguinte, ele mesmo não estando mais aqui, ele continua fazendo história e continua sendo lembrado. E aí, gente, o que aconteceu é, essas pessoas começaram a falar a respeito de tantas qualidades, de tantas qualificações, de tantas outras coisas, e a última caixa, a 4ª caixinha, quando a pessoa abria, era o meu celular, né, na câmera frontal, né? E aí o que acontece? Quem era que estava ali refletindo? Naturalmente era a pessoa que estava se vendo. E aí eu perguntava o seguinte, o que essa pessoa representa para você? Se você pudesse mudar algo na vida dela, o que você mudaria? Se você pudesse escolher algo diferente de ontem, o que você escolheria? E comecei a fazer um monte de perguntas. E naturalmente, essas pessoas também se emocionaram, eu também me emocionei diversas vezes com essas pessoas. Algumas pessoas não conseguiram nem dizer. Mas por que essas pessoas não conseguiram falar algo ao seu respeito quando estava se olhando? E aí esse momento é o momento em que a gente precisa parar para honrar e respeitar a cada ser humano dentro da sua individualidade. A gente precisa parar para respeitar a cada ser humano exatamente tal como ele é. E aí, gente, olha que coisa interessante. Essas pessoas começaram a chorar e dizendo, eu não consigo falar o que eu gostaria de falar. Eu não consigo dizer o que eu gostaria de dizer. E sabe o que me fez refletir a respeito disso e trazer essa live de hoje a respeito de automotivação? É que muitas das vezes a gente precisa compreender isso. É dentro de você que está toda a força, toda a energia, tudo aquilo que você precisa. Talvez o que você precisa fazer é parar um momento e olhar quais são as suas qualidades. O que você tem de mais precioso?
Qual é a tua missão? Qual é a tua visão? Quais são os seus valores? O que tem dentro de você que você consegue olhar e que faz de você diferente de todas as pessoas? Às vezes a gente fala assim, pô, mas perante a Deus nós somos todos iguais. Realmente, perante a Deus nós somos todos iguais. Mas cada um tem as suas diferenças. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem para si aquilo que realmente constrói. Então, a minha pergunta para você, além de que o que faz você feliz? O que você pode olhar para dentro de você, e talvez faça sentido isso para você, de você se olhar no espelho hoje e perguntar o que eu tenho de melhor? O que eu tenho de bem mais precioso que me move? O que me move? Eu costumo sempre falar que uma das coisas que me move é a educação. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela educação, mas o que mais me move dentro de mim é saber que mesmo as pessoas não sendo boas comigo, eu não deixo de ter um coração bom. Então eu quero convidar você a parar para pensar justamente a respeito disso. Quantas vezes, né, as pessoas fazem algo pra gente e faz com que nós sintamos que aquilo que nós estamos fazendo, que é melhor para nós, seja uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, enquanto na verdade, muitas vezes, essa questão da pessoa fazer com que você acredite que aquilo não foi bom, é porque de alguma forma você não beneficiou ela. E quantas vezes a gente se anula para beneficiar as pessoas? Né? Professora Ailda está falando, eu estava precisando ouvir sobre automotivação. Gratidão, professora Ailda, que bom que você está aqui. E que bom que aprove Deus e o universo que nós estivéssemos aqui para a gente poder falar sobre algo de muito precioso que você tem. Que o fato de você existir, o fato de Deus e do universo te dar uma outra chance, uma nova oportunidade de vida, já é o que te motiva a ser sempre melhor para você, ser sempre melhor para as pessoas que te cercam. E olha que coisa interessante, gente. Nós precisamos buscar dentro de nós motivos que nos faça continuar. Motivos que nos faça querer alcançar os nossos objetivos para além das nossas próprias limitações. E quantas vezes, né? Quantas vezes a gente recebe notícias que nos deixam chateado por alguma razão? Quantas vezes a gente é influenciado pelo meio externo? E uma das coisas que me faz refletir, uma das coisas mais interessantes que eu aprendi hoje, é o seguinte, eu fui buscar, gente, olha que coisa interessante. Agora, na hora do intervalo, eu fiquei pensando no metal, no ouro. Fiquei pensando no ouro e na prata. E olha que coisa interessante que eu descobri. O corpo, ele tem uma capacidade energética muito grande. Olha que coisa interessantíssima essa questão. Essa metáfora que eu vou trazer aqui para vocês. E a prata, ela é um metal muito interessante porque todas as vezes que você se depara com alguma energia, e por isso que vocês me veem sempre com peças douradas em ouro ou em prata. E por que eu ando com essas peças? Primeiro porque eu tenho a oportunidade de ser patrocinado, e mesmo quando não era patrocinado pelo Lojão das Pratas, pela Nova Barão, eu sempre gostei de comprar ouro e comprar prata. Eu sempre gostei de joia. Só vocês pegarem o meu feed aí que vocês vão ver que o tempo todo eu sempre estou com um acessório. E olha que coisa interessante essa questão relacionada ao ouro e à prata, e eu vou falar para vocês aqui a respeito da diferença de um para com o outro. A prata, ela tem com ela uma questão muito peculiar e muito particular. A prata ela é um minério que, além de absorver as toxinas e as energias e várias tantas outras coisas, ela mostra pra gente, ela consegue nos ensinar, se nós observarmos, que quando nós estamos conversando com pessoas tóxicas, quando nós estamos lidando com pessoas que são tóxicas ou em ambientes que estão, de alguma forma, influenciando na nossa energia, a prata ela vai mudando de cor. A prata ela sofre, olha que coisa interessante, ela sofre a reação química do nosso corpo e da forma em que o nosso corpo responde aos estímulos externos. Olha que coisa interessante. O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você toma um medicamento, por exemplo, seja um dipirona, um anti-inflamatório, seja um whey protein, né? Ou seja qualquer vitamina, se você estiver com uma peça de prata, olha que coisa interessante. Eu tomei um dipirona agora há pouco. Não sei se vocês conseguem ver. Olha o círculo que ficou, olha a marca. E olha a marca que ficou, ó, mais coradinha aqui no meu dedo. O que significa isso? Significa que o meu corpo ingeriu alguma toxina que influenciou no calor da minha mão
e que naturalmente a prata absorveu. E o que significa? Que o ambiente externo e o ambiente interno influenciou, tá, na reação do metal. O ouro, ele tem uma coisa também interessante dentro desse processo. O ouro, por mais que você tenha estímulos externos, por mais que você tome remédio, por mais que você tenha alguma reação, o ouro ele não muda de cor, gente. Possa ser que em algum momento, devido à alta quantidade de toxina no teu corpo, ele acabe ficando um pouco mais escurecido. Mas isso não significa, nem o ouro e nem a prata, que a prata vai deixar de ser prata e o ouro vai deixar de ser ouro. Mas tem uma diferença entre eles. A prata ela já absorve e reage muito mais rápido ao estímulo da energia interna e externa. E o ouro, gente, ele tem uma alta capacidade, olha que coisa interessante, de receber os estímulos externos, mas, todavia, entretanto, ele não muda a sua coloração. E o que tem a ver, Felipe, a prata com o ser humano? O que tem a ver o ouro com o ser humano? O que tem a ver esses dois minerais com o ser humano é que é o seguinte: trazendo a questão da prata, a gente precisa, de fato, deixar de ficar absorvendo essas energias contrárias que vêm para tentar nos contaminar, nos desprestigiar ou nos deixar com uma autoestima baixa, sem motivação, sem busca, sem sonhos, sem projetos, sem planos e sem tantas outras coisas. E nós precisamos nos comparar com o ouro. E por que nós precisamos nos comparar com o ouro? Porque o ouro, independente das circunstâncias e das reações que ele sofre, ele se mantém o mais polido possível. Ou seja, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Que nós precisamos, de fato, tomar cuidado com as influências externas. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós estamos nos deixando influenciar. Nós precisamos tomar cuidado com quais energias a gente está cruzando. Quais são as pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado. Quais são as pessoas que nós escolhemos para caminhar. Se eu tenho do meu lado pessoas que têm um viés muito maior de reclamação do que de gratidão, é natural que nesse momento eu vou estar sendo como a prata. Eu vou estar com a minha energia, mas à medida que eu vou absorvendo a negatividade da reclamação, do desdém, da humilhação, da falta de humildade e de tantas outras coisas, o que eu vou fazer? Eu vou absorvendo aquilo e naturalmente a minha essência vai mudando. E o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Por que nós estamos permitindo com que a energia das pessoas influencie quem nós somos da nossa essência? Por que nós estamos permitindo que as pessoas nos tratem da forma que elas querem nos tratar e não da forma que merecemos? Por mais que seja difícil, por exemplo, você mudar de ambiente, é necessário muitas vezes que a gente tome essas atitudes e essas decisões para que a gente tenha uma concepção diferente da vida e a gente consiga entender que para todo novo dia existe uma escolha diferente que a gente pode fazer dessas que nós estamos fazendo. E aí, novamente, significa que todas as vezes a prata vai absorver aquilo que nós estamos recebendo de estímulo? Sim, vai mudar de cor, porque está mudando quem você é na sua essência. Quantas vezes, né? Nós somos pessoas boas e as pessoas ficam o tempo todo nos estimulando, olha que coisa interessante, nos estimulando para que a gente se torne uma pessoa não tão boa. Sendo que o que você tem de melhor na sua essência é a sua humildade. É a sua entrega, é a sua capacidade de influenciar pessoas para as coisas boas. E as pessoas ficam fazendo o quê? Querendo o tempo todo lembrar você de um passado que você já esqueceu, que você já não se lembra mais. Quantas vezes os nossos familiares ficam nos estimulando e dizendo: ah, eu sei o que você fez no verão passado. Tá, mas eu não tô mais lá. Os anos mudaram, eu mudei, as coisas mudaram. Então quer dizer, quais escolhas nós estamos fazendo agora que diferem das escolhas que nós fazíamos lá atrás? Será que eu estou num tempo presente vivendo a minha vida passada? Será que eu estou no tempo presente querendo viver as mesmas maledicências ou as mesmas escolhas que eu fiz lá atrás? E aí, é claro, escolhas iguais, resultados iguais. Escolhas diferentes, resultados diferentes.
Então, quais escolhas você precisa fazer hoje que vai te fazer diferente de quem você foi ontem? Quais escolhas você precisa fazer hoje que vai fazer com que você tenha uma vida diferente, um relacionamento diferente, amizades diferentes, ambientes diferentes, um trabalho diferente? Não adianta a gente ficar só reclamando de tudo, reclamando que as coisas não acontecem, igual o Pink e o Cérebro, ó céus, ó vida. Tá, mas o que você está fazendo para mudar? Quais escolhas você está fazendo? Quais motivação interna você está buscando para mudar a forma com que você vê a vida hoje? É o que eu disse. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Dormi. Não dormi. Cochilei na cidade em que eu estava. Um cochilo assim de 20 minutos de intervalo. Almoçamos mas tô virado. Por quê? Porque eu compreendi que existem algumas escolhas que eu preciso fazer e alguns sacrifícios que eu preciso fazer agora que vai me trazer daqui a pouquinho um resultado diferente dos resultados que eu estou tendo. Então por que a gente quer ser automotivado pelas pessoas? Por que a gente quer ser estimulado por outras pessoas e nós não buscamos a nossa automotivação? Olha que coisa interessante. Como que você pode exercitar a automotivação? Primeiro, seja gentil com você mesmo. Seja gentil com as pessoas. Celebre as pequenas vitórias. Naturalize os desafios. Quando você tiver que alcançar algo, estabeleça prazos. Encontre o seu porquê. Por que eu sou do jeito que eu sou? Será que eu sou legal? Será que eu sou chato? Pergunta para as pessoas. Para um dia, mas pergunta para quem gosta de você. Pergunta para quem você considera, para quem você reconhece, para quem você respeita. Pergunta para a pessoa, fala o que você pensa a meu respeito. O que você acha de mim? O que eu represento para você? O que eu significo para você? Mas antes de você perguntar isso para as pessoas de fora, eu quero convidar você a fazer uma dinâmica muito simples. Olhe você para o espelho e pergunta, qual é o seu porquê? Por que você está aqui? Por que você existe? Por que você faz o que você faz? Por que você é quem você é? Por que você ama quem você ama? Por que você gosta de quem você gosta? Por que você escolhe voltar para onde você está voltando? Por que você escolhe sair da onde você está saindo? Por que você escolhe buscar a respeito da busca que você está fazendo? A professora Hilda colocou, diga para mim, Fernandinho. Então, por que você faz o que você faz? Eu estou aqui, primeiro, porque eu amo estar aqui. Além de amar estar aqui, eu amo o que eu faço. Eu vou confessar algo para vocês. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por mim mesmo. E olha que coisa interessante. Às vezes eu subo aí no meu feed, lá no meu TikTok, lá no meu LinkedIn, lá no meu Kawaii, nas minhas redes sociais, eu subo os vídeos que eu vou fazendo o recorte das lives aqui. E sabe uma das coisas mais interessantes? Às vezes eu fico rindo daquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, eu postei lá no meu story, eu dizendo, meu lindo e minha linda, segura essa, bebê. E eu comecei a dar risada, gente, do que eu estava falando, porque eu achei muito fofo, falando uma coisa séria, né? Mas eu achei muito fofo. Olha lá o Fernandinho, forte, jovem visionário, gratidão. Então, o que acontece dentro desse processo? O que eu consegui compreender? Que eu preciso enxergar a minha própria essência. Para que as pessoas me amem da forma que eu quero ser amado, eu preciso me amar primeiro. Para que as pessoas gostem da minha pessoa da forma que eu quero, eu preciso gostar de mim o suficiente. Para não ficar terceirizando o sentimento. Para não ficar tendo que justificar as coisas dentro de um processo de eu preciso fazer algo que vai fazer você gostar de mim. Não. Quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou, da forma que eu sou. E aquilo que eu tiver que buscar para mudar, eu vou buscar. Olha que coisa interessante, gente. Uma outra coisa. Defina suas metas com clareza. Como que você pode desenvolver, atenção, como que você pode desenvolver a automotivação? Primeiro, pratique a gratidão. Levanta de manhã agradecendo. Agradecendo pelo quê, Felipe? Não tenho motivos para agradecer. Tem, eu vou falar alguns dos motivos que você tem para agradecer. Primeiro, você está vivo. Você está aqui comigo, nós estamos juntinhos. Isso é maravilhoso, eu amo estar com vocês. Nós estamos juntinhos. E para mim isso é um privilégio. Isso já é um motivo para eu ser grato. 2, você deitou no dia de ontem e abriu os teus olhos hoje.
você tem motivos de sobra para agradecer. Quantas pessoas no dia de ontem reclinaram as suas cabeças nos seus travesseiros, ou foram hospitalizadas e não tiveram o mesmo privilégio que você de estar aqui hoje? De estar aqui me assistindo, de estar aqui comigo. Nós somos privilegiados, não podemos dizer que não. Então o fato de você estar aqui, de você ter aberto os teus olhos e ter tido mais um dia de vida, significa que você tem mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer diferente do que você vem fazendo. Ou igual, aquilo que fizer mais sentido para você. Uma outra coisa, identifique seu propósito de vida e lembre-se dele diariamente. Para que você veio? Por que você está aqui? Por que você ama o que você ama? Por que você faz o que você faz? Por que você busca algo da forma que você busca? Por que você escolhe se relacionar? Reserve um tempo para refletir. Reflita como é que está a tua vida, como é que estão as suas escolhas, como que você se comporta, como você tem se comportado, o que mudou, o que não mudou, o que você não fez que você precisa fazer. Uma outra coisa, lembre-se das suas conquistas. Eu falo sempre aqui, por menor que sejam as conquistas, a gente tem que celebrar. Por pequenininha, pô, ganhei uma bala, que bom, que bacana, que legal, celebre por isso, porque teve alguém que lembrou de te dar uma bala. Tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: se você for fiel no pouco ou no muito, você vai chegar. Mas se você não for, eu acredito que você não pode alcançar grandes coisas. São pequenos estímulos. Não tem aquele mantra da empresa, não sei se você assistia a Globo de madrugada e passava muitas vezes aquele Telecurso 2000, ou então aquele Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então são pequenos estímulos que vai fazer você se tornar uma pessoa grandiosa. Uma outra coisa, tenha autodisciplina, tenha autoconfiança, recompense e comemore, celebre as suas conquistas. Pô, hoje eu consegui ser melhor do que ontem. Qual é a recompensa que você vai estar? Vai lá, toma um banho, joga uma água no rosto, olha no espelho, agradece por você ter conquistado, agradece por você estar aqui, agradece pelo dia de hoje, agradece pelas pessoas que você se conectou, agradece pelas relações que você estreitou, agradece pelo dia de vida que você tem. Uma outra coisa, você pode ter a automotivação e trazer tudo isso para todas as áreas da sua vida. Pô, não tá legal o meu trabalho do jeito que tá. Então o que você pode fazer para contribuir para melhorar o teu trabalho? Meu relacionamento não tá muito legal. O que você pode fazer para contribuir para o seu relacionamento melhorar? A gente sempre tende a terceirizar muitas coisas. Mas eu quero convidar você a trazer isso para você. A puxar para você a responsabilidade. O que você não fez que você pode fazer? Quais escolhas você está deixando de fazer? Quais buscas você está deixando de fazer? Vai ser fácil? Estou aqui para dizer para você que nada vai ser fácil. Mas que se você perseverar, se você persistir, se você fizer a busca, é natural que as coisas vão acontecer com muito mais intensidade. É natural que as coisas vão acontecer com muito mais profissionalismo, muito mais maestria, com muito mais estímulo. Então, quais são as escolhas que você precisa fazer hoje? Quero convidar você a olhar para dentro de você. Quero convidar você a não ficar olhando só para as pessoas que de alguma forma representam alguma coisa para você. Mas eu quero convidar você a olhar para si mesmo e entender que, assim como algumas pessoas representam algo para você, você também representa algo para determinado tipo de pessoa. Mas o que você representa? Essa é a pergunta. O que eu represento quando eu venho aqui trazer essa live para vocês? O que eu represento quando eu venho aqui e de alguma forma estimulo vocês a pensar em coisas que talvez vocês não pensariam, em fazer perguntas que talvez vocês não se fariam? Porque a gente tem uma vida tão corrida, a gente corre muito o tempo todo, a gente faz tantas coisas e que muitas das vezes a gente deixa de olhar para dentro de nós. Então eu quero convidar você a olhar para você. Quero convidar você a se observar, a se analisar, a pensar em você. A professora Ailda compartilhou com a gente: estou perdida no excesso de tempo que tenho. Obrigada por me fazer conseguir perceber o que me incomoda. Gratidão. É sobre isso, professora Ailda. A gente percebe essas coisas juntos.
Porque se eu não tiver vocês para me estimular a pensar, me estimular a me reinventar, talvez eu também ficaria perdido no excesso de um monte de coisa. E uma coisa interessante, professor Aildo, e a todos vocês que estão aqui com a gente, é que muitas das vezes nós estamos ocupados e tão ocupados com coisas que não nos fazem evoluir em nada, não nos fazem mudar em nada. Então quer dizer, a gente precisa aprender a se priorizar. A gente precisa aprender, às vezes eu vejo tanta gente falando, pô, mas o meu corpo é o meu templo, e não cuida. Não olha, não zela. Então pera, olha para dentro de você. Zela por você mesmo. A minha tia Marlene, ela sempre fala o seguinte: se a liga não me liga, eu não ligo pra liga. E se eu não ligo pra liga, a liga também não vai me ligar. E tá tudo bem, porque eu preciso aprender e compreender que eu preciso valorizar quem me valoriza. Eu preciso olhar quem me olha, eu preciso respeitar quem me respeita. Eu preciso abraçar quem me abraça, eu preciso acolher quem me acolhe. Eu preciso respeitar quem me respeita. E talvez no dia de hoje o que você precisa é disso para te motivar. O que você precisa é disso para você entender que se a pessoa liga para você, você também liga para ela. Eu tava falando e eu digo sempre aqui, às vezes a gente reclama das mensagens de bom dia que a gente recebe, mas você já parou para pensar que essas pessoas vão lá, às vezes da tua galeria, para encaminhar, mesmo que seja numa linha de transmissão, para enviar para você o bom dia, ela parou um tempo da vida dela para fazer isso. E por que nós não somos gratos? Por que a gente reclama? Pô, é interessante que enche a memória do nosso celular, mas ela se predispôs a fazer aquilo. Significa que você representa alguma coisa para ela. Só que hoje eu quero convidar você a olhar para você. Por que você está em ambiente só porque você tem privilégios? Por que você está com pessoas só porque essas pessoas podem te oferecer alguma coisa? A essência da vida não é só a gente estar na vida de alguém, como muitas pessoas saíram da minha vida, porque no tempo da vaca gorda, no tempo que eu tinha um salário estratosférico, essas pessoas estavam não porque gostavam de mim muitas vezes, ou até gostavam, mas gostavam muito mais dos benefícios que eu propiciava para elas. A gente precisa começar a filtrar. A gente precisa começar a compreender. Por que você escolhe estar aqui? Você escolhe estar aqui pelo que eu sou? Você escolhe estar aqui pelo que eu represento? Você escolhe estar aqui pela minha essência ou você está aqui porque eu vou poder te dar o privilégio de alguma coisa? Eu vou poder te conectar com alguém que você quer se conectar? Chega, né, gente, da gente ficar sendo usado como ponte para as pessoas. Chega da gente ficar sendo utilizados, sendo usados. Essa é a palavra. Quantas vezes nós somos usados por pessoas? Quantas vezes? As pessoas nos usam. E quando acaba-se, ou quando elas conseguem aquilo que estão buscando, elas esquecem da nossa existência. Elas esquecem de quem nós somos. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. E muitas vezes isso acontece comigo. As pessoas falam, nossa, Felipe, você está em lugares que a gente nem imagina que você estaria. Por quê? Foram sacrifícios que eu fiz e escolhas que eu fiz que me levaram a conquistar o que eu tenho conquistado. O fato de eu estar no Instituto do Neymar, o fato de eu estar nos Jovens do Brasil, o fato de eu estar na Unilever do Brasil, o fato de eu estar no IBC, o fato de eu estar na GG Poker, o fato de eu estar na Nova Barão, o fato de eu estar na Insight, o fato de eu estar em tantos lugares, gente, também está relacionado a sacrifícios que eu fiz e que as pessoas não veem. É só você olhar, pega os meus destaques aí. Olha as empresas que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de andar, de estar com o CEO, CMO, CFOs dessas empresas, diretores dessas empresas, mas nem sempre foi assim. Eu sempre conto que eu morava numa casinha muito engraçada. Hoje mudou a minha realidade de vida, mudou. Hoje eu saio de São Paulo para dar treinamento em outra cidade, saio. E agora, 2025, gente, a gente tem uma agenda maravilhosa. Mas eu continuo me sacrificando em algumas questões, porque talvez o meu afastamento de algumas pessoas pode parecer o seguinte, pô, ele quer mudar de vida sozinho. Não, é porque eu estou fazendo escolha que essas pessoas não estão fazendo. Não é o meu sonho, não é o meu projeto, não é o meu plano, não é aquilo que eu estou traçando para a minha vida. Então eu não posso ficar olhando para as pessoas, porque senão eu vou me desestimular, eu vou me tirar a minha motivação. Quantas vezes eu disse, não, vou escrever o livro, vou escrever o livro, vou escrever o livro, vou escrever o livro. Gente, eu precisei viajar para uma missão no Rio de Janeiro, com a GG Poker, com o Fernandinho Inclusão, para poder entender que eu precisava começar isso o mais rápido possível, porque a gente vai procrastinando por conta das pessoas. Mas espera, a culpa é das pessoas? Não, a culpa é minha, o sonho não é meu, o projeto não é meu, o plano não é meu, a busca não é minha.
Então quer dizer, se eu estou deixando as pessoas interferir no meu estado interno a ponto de eu não conseguir gerenciar as minhas próprias escolhas, o que eu preciso fazer? Recalcular minha própria rota. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Recalcular o teu próprio caminho. Por que essas pessoas estão te influenciando? Por que faz sentido você carregar pessoas que não gostam de você, mas da tua utilidade? Vai ficar com amigo só por estação? Ah não, quando tá no verão ele tá com você, mas quando tá no inverno, nos dias mais frios, ele some? Ela some? Esquece que você existe? Até quando? Você vai ficar servindo de escora? Até quando você vai ficar servindo de suporte? Até quando as pessoas vão conquistar em cima de você aquilo que elas querem e vão te jogar de escanteio e muitas das vezes passar por você e fingir que nem te conhece? Eu fiz favor para a pessoa, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês. Graças a Deus, o fato de eu ser bom, isso é da minha essência. Pessoas que hoje nem olham na minha cara, e graças a Deus por isso. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que para mim é intolerável, é ingratidão. Eu detesto, é uma coisa que eu detesto. Se alguém perguntar para você um dia alguma coisa que eu detesto ingratidão. Eu detesto me sentir usado pelas pessoas. Uma das coisas. E eu prefiro cortar a amizade. Eu prefiro não manter relação nenhuma. Porque enquanto eu te ofereço alguma coisa, beleza, bacana, legal, você tá comigo, e quando acabam-se os benefícios, você finge que não me conhece? Não quero essas pessoas por perto. Eu quero essas pessoas bem. Claro que eu quero bem. Bem longe de mim. Bem longe do meu nível de amizade. Bem longe da minha família. Bem longe da minha casa. Bem longe das minhas escolhas. Bem longe de tudo aquilo que for pra mim. Quero essas pessoas bem longe. Tem uma frase que eu falo sempre, é o seguinte: continue sendo bom ainda que você se depare com a ingratidão. O fato de você ser bom é algo que está em você. E o fato de você ser bom não significa que você é trouxa. Ser bom é uma coisa, ser trouxa é outra. Ser trouxa é você saber que a pessoa está se utilizando de você, a pessoa está se aproveitando de você, e você continua ali como um serviçal. Isso é ser trouxa. É você só... A pessoa tá só venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, o vosso reino nada, pera, só sai. Não tem retribuição. Um dia a gente cansa. E olha que coisa interessante. Eu subi um comunicado esses dias muito interessante e eu disse o seguinte: se porventura, lá no meu WhatsApp e aqui no meu Instagram, isso aqui também vai acontecer. Eu já limpei mais de 10 mil pessoas aqui do Instagram. Eu já limpei mais de 10 mil pessoas aqui no Instagram. Porque eu quero pessoas que estão buscando evolução. Eu quero ter aqui pessoas que de fato querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não dependo de curtida, não, nada disso. É claro que quanto mais curtidas a gente tiver, quanto mais compartilhamento a gente tiver, é melhor no sentido de a nossa missão está sendo propagada para mais pessoas e naturalmente a gente vai conseguir atingir mais pessoas que comecem a pensar diferente do que estão pensando. É só por isso. Mas existem pessoas que acham, porque tem 30 mil likes, porque tem 100 mil likes, 300 mil likes, tá, mas o que adianta você ter tudo isso e continuar numa vida medíocre? Não influenciar as pessoas em absolutamente nada que vá mudar a vida delas. Tem um monte. Quantas vezes a gente fica à toa, passando, rolando o feed na vida de um monte de gente que só sabe postar foto desnuda? Tem lá 30 mil fotos numa foto, 30 mil likes numa foto desnuda. Que as pessoas se sentem estimuladas eroticamente falando. Não. Eu quero ter prazer. Eu quero ter prazer em um novo nível de conhecimento. Eu quero sentir prazer, né? Quando eu tenho a oportunidade de gozar de um conhecimento que vai para além das minhas próprias limitações. É esse prazer que eu quero. É essa entrega que eu quero. Poder olhar e ver que seja o José Roberto Marques, o Joel J, Janguier Diniz, o Shark Tanks e tantas outras pessoas, Carol Pfeiffer e tantas outras pessoas que estão estimulando outras a pensarem, a evoluir na vida. Lembra do que eu falei? As pessoas falavam assim, pô, vem fazer uma palestra social, a gente faz para ONG, que não tem dinheiro, não tem recurso. Empresas que têm recurso, ONGs que têm recurso, tem que pagar. Por que a gente fica fazendo tudo de graça? As pessoas, quando precisam sair de casa, elas vão pro emprego de a pé? Professora Hilda disse aqui, minha mãe sempre dizia, ser bom é diferente de ser boba. É exatamente isso, professora Hilda. É exatamente isso que eu quero dizer. Sua mãe era sábia.
De uma sabedoria tamanha, porque conseguir entender que você ser bom é diferente de ser bobo, é você entender o seguinte, bom, vamos fazer isso aqui, vamos junto. Agora, se for para eu fazer sozinho, o mérito vai ser meu, não vai ser de todo mundo. Isso não é egoísmo, não. Isso é autovalorização. Porque tem um monte de gente que pega os nossos projetos, só muda de nome e vai levar para outras pessoas e quer ganhar o louro. Mas você pensou? As pessoas podem querer ser igual a mim. As pessoas podem querer usar roupa igual a minha. As pessoas podem se vestir igual a mim. As pessoas podem cortar cabelo igual ao meu. As pessoas podem fazer a sobrancelha igual a minha. As pessoas podem ter fones de ouvido igual ao meu. Podem ter celulares igual ao meu. Mas sabe o que elas não podem? Ser quem eu sou. Entende? Então, o que acontece é, o que a gente precisa aprender? O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que tudo na vida tem um porquê. E por que nós escolhemos estar aqui? Ô, gente, eu vou pedir uma licença aqui para vocês. Ô, Rafael, deixa eu falar uma coisa para você. Você colocou aqui, para de me chamar na live, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou repetir para você o que... Hã? Eu vou repetir para você o que eu falei na semana passada. Porque você falou a mesma coisa. Deixa eu contar uma coisa para você. Isso é uma funcionalidade do Instagram, tá? Assim que eu entro em live, ele começa a notificar as pessoas que me seguem. Para que você não receba mais o comunicado da minha live, lá no botão, lá no teu perfil, no canto superior esquerdo, a minha esquerda mais a sua direita, provavelmente, tem um botão escrito deixar de seguir. A única forma de você não ser notificado das minhas lives é só se você parar de me seguir. Tá tudo bem se a sua escolha for essa. Tá bom? Já é a segunda vez que você me traz essa questão e isso me deixa muito desconfortável. Porque eu não sou o algoritmo do Instagram para poder estar te entregando esse comunicado. Tá bom? Então é só você ir lá, deixa de me seguir e tá tudo bem. Vamos lá, gente, continuar construindo o raciocínio, porque é natural que essas intervenções de outro universo apareçam sempre aqui. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa parar de deixar? Não deixar de ser bom. Não é deixar de ser bom. É você literalmente ser bom na medida. Entendeu? Então, o que a gente precisa pensar? Gente, olha, acontecem umas coisas que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tento não ser deselegante e, gente, eu juro por Deus que tá no céu. Eu não vou ser hipócrita de deixar de falar isso. Nós estamos falando a respeito de uma coisa e eu acho que as pessoas falta um pouquinho de bom senso nas pessoas de vez em quando. Sabe? Falta um pouquinho de bom senso. Mas eu vou ser educado, paciente, calmo e tranquilo. Sabe por quê? O que eu aprendo com isso? Olha que coisa interessante. Eu aprendo que Deus e o universo, ele permite que pessoas dizem coisas para ficar nos testando o tempo inteiro. E sabe o que acontece? É algo tão incrível. Porque o meu nível de paciência, ele é testado muito tempo todo e eu aprendi a gerenciar as minhas próprias emoções. Então tem coisas que o que a gente faz? É melhor a gente ignorar do que dar uma resposta mal educada para as pessoas. É melhor muitas vezes a gente anular e obsoletar, e que bom que vocês estão vendo isso aqui acontecer ao vivo, porque a minha reação não seria diferente da reação que eu estou tendo aqui. Entende? Então, o que a gente precisa pensar? O tempo todo as pessoas vão tentar te provocar. E o que você precisa fazer? Muitas vezes a gente precisa fingir demência. Muitas vezes a gente precisa passar batido. Só que é fácil? Não. Não é e nem vai ser fácil. Nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Mas, todavia, entretanto, aconteça o que acontecer, continue respirando. É aquilo que eu disse. Continue sendo bom, ainda que você se depare com essas intervenções externas. Vai mudar a cor da minha prata? Vai mudar a cor do meu dourado? Vai mudar quem eu sou na minha essência? Também não. Então, pense e reflita a respeito.
qual é a automotivação ou o que você precisa para estar automotivado cotidianamente. Pense nisso. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite, paz, saúde e sucesso sempre. Tchau.